Fala, trader, tudo certo contigo? Daniel Gonçalves na área aqui do Caminho do Trader. Espero que esteja tudo bem aí com você. E é isso aí, né? 2025 terminou e se você é um daqueles aí que conseguiu manter sua conta intacta e não quebrar sua conta, você já merece o meu respeito. Realmente, 2025 foi um ano muito desafiador, foi um ano muito difícil, muita coisa aconteceu. Nesse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2025 e espero que te ajude aí para você entender um pouco melhor como foi o cenário pela perspectiva de um trader profissional. Vamos lá? Bem, com certeza 2025 foi um ano que separou muitas pessoas que operam da forma correta como profissional daquelas pessoas que estão aí tentando fazer apostas, né, na bolsa. Como eu sempre falo e bato na tecla aqui no meu canal, existem 3 pilares que você tem que considerar para ser um trader profissional: a parte da análise, da gestão de risco e da psicologia. Quem não entende desses pilares está sempre brincando de apostar na bolsa de valores. Bem, a gente viu de tudo, né? A gente viu primeiro a empolgação aí com a IA, né? Pessoas achando que iam ficar ricas aí da noite pro dia, com empresas que não paravam de crescer. Bem, depois vieram os choques, né? O tarifaço, o medo global aí com as guerras e outras coisas mais que aconteceram. O ouro disparando, moedas caindo forte, empresas grandes que tiveram grandes oscilações que ninguém imaginava. Então, realmente, foi um ano bem difícil e desafiador para quem opera na bolsa. E eu tenho certeza que muita gente foi atropelada nesse ano, justamente por não entender os fundamentos que um trader profissional carrega no dia a dia dele. Então hoje eu não vou fazer só uma retrospectiva, a gente vai fazer uma análise do que aconteceu em 2025 e quais as lições que a gente pode levar para esse próximo ano e aprender com o mercado. Bem, então se você quer evoluir como trader, fica comigo até o final. Eu já te peço aí, se você gosta do conteúdo do canal, tá gostando desse vídeo, por favor, deixa aquele like, se inscreve no meu canal que me ajuda pra caramba, ajuda imensamente a continuar criando conteúdos. E também comenta aí no vídeo o que você acha desse conteúdo, beleza? Vamos fazer então 2026 o ano da sua consistência, vamos lá. Bem, vamos começar falando da febre aí da inteligência artificial e da Nvidia, né? Foi uma empresa que valorizou pra caramba, a gente via preços extremamente esticados aí no gráfico, né? Muita gente naquela euforia de comprar Nvidia, só se falava disso, você abria jornais internacionais, jornais aqui no Brasil, o único assunto era inteligência artificial. Então o gráfico deixava isso claro, né? A gente via preços esticando muito, pessoas comprando sem parar, como se aquilo nunca fosse cair novamente, e muitas pessoas compraram lá no topo, né? Quando o preço já estava extremamente esticado, e depois viram o mercado derretendo e a pessoa perdendo muito dinheiro. Como eu sempre falo, cuidado com a euforia no mercado. A questão do FOMO, né? A gente vê uma oportunidade, em inglês o FOMO é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder a oportunidade. Está todo mundo falando daquilo, eu também quero. Aí entra no meio da multidão comprando desesperadamente. Só que geralmente quem faz isso está sempre comprando na pior hora. Pode ter certeza. E aí, quando você compra nessa hora, você vê o preço desabando e perdendo o seu dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com bolhas. Bolhas acabam sendo ilusões na bolsa. A gente vê preço subindo estratosfericamente e depois voltando tudo e muita gente perdendo dinheiro com isso. Então, se você vê um preço subindo, agora você já sabe, quando você vê um preço subindo, você tem que se perguntar, será que está num bom momento de comprar ou eu estou comprando só porque está todo mundo fazendo isso? Enquanto você não tiver regras claras para definir se você deve ou não comprar aquele ativo, cuidado, você pode estar fazendo uma grande besteira na bolsa. Depois tem a questão do tarifaço, né? A gente vê essa guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, países criando grandes tarifas uma contra a outra, né? Uma guerra ali que parece silenciosa, mas não é, tem grandes coisas acontecendo por trás disso. E muitos dias deu para perceber claramente na bolsa as fortes variações do mercado. Tinha dias que a gente olhava aí nas BDRs, o mercado desabando num dia só. Várias ações caindo junto aí, né, com medo, né, grandes investidores aí tirando o seu dinheiro preocupado com a questão das tarifas, porque isso com certeza afeta, né, as empresas, afeta toda a parte de importação e exportação. Isso causou muito rebuliço aí no mercado, né? Imagina quem operou nessas horas sem um stop definido, a pessoa não tinha regras, entrou no papel e de repente saiu uma notícia lá que a tarifa ia aumentar 100%, 150%, vê as ações derretendo e a pessoa não tem um plano de saída, não sabe, meu Deus, o que eu faço agora? A empresa está derretendo, será que eu fico? Eu espero? Meu Deus, e agora? E fica nessa agonia, né? Não tem regras para saber o que fazer. E aí o resultado é fatal, né? A pessoa que faz isso acaba perdendo dinheiro.
às vezes só para ver o mercado voltar a subir, entregando lucro e ela se dando mal nessa história. Então a lição que fica aqui é, você precisa ter planos de contingência. O que você faz quando acontecem esses eventos? Você tem regras para isso? Você tem algum plano de stop quando acontece esse tipo de coisa? Fica de lição para você pensar sobre esses momentos. Outro ponto importante aí que a gente viu em 2025 é a questão do ouro, né? O medo dominando o mercado e as pessoas correndo desesperadamente aí para o ouro. Muita gente investindo em ouro. O mais interessante é ver que, além do ouro, né, o dólar sempre foi o porto seguro dos grandes investidores. Então, muitas pessoas que corriam aí para investir em dólar, em ouro, elas sentiram medo de investir no dólar e começaram a investir só em ouro, ouro e ouro e ouro, só comprando ouro com esse medo das tensões comerciais entre países. Então a gente viu o ouro subindo absurdamente em 2025. Então ficou de lição para a gente ver que o ouro foi realmente um termômetro global de 2025. Quem soube aproveitar esse movimento se deu muito bem no ano passado. E o último ponto que eu queria falar é sobre o dólar, né? A gente viu como o dólar, ele foi uma moeda que caiu bastante ano passado, apesar de ainda estar com valor alto, mas ela caiu bastante e muitas pessoas com medo aí com essas tensões políticas começaram a se desfazer de dólar. Muitos países começaram pelo medo, né, das coisas que estavam acontecendo em relação às questões políticas que foram colocadas nos Estados Unidos, muita gente aí saindo do dólar, né, e apostando em outros mercados mais emergentes, enfim. Então, isso é importante saber, para ver que nem sempre o que a gente acha que vai ser a solução para todos os nossos problemas acaba não sendo. Isso trouxe muita volatilidade para o mercado, então quem soube dimensionar bem o seu portfólio, saber às vezes não deixar tudo em dólar, saber diversificar em outras moedas, em outros países, acabou se dando bem nessa hora. Então fica a lição da diversificação. A gente nunca pode apostar tudo numa coisa só, não importa o quão forte seja aquilo, né? Nem sempre aquilo vai se dar tão bem como a gente imagina. Foi o caso do dólar no ano passado. Então o que eu deixo de lição para esse vídeo? Lembre-se sempre dos 3 pilares de sucesso de um trader profissional. A gente sempre precisa lembrar da análise técnica, da gestão de risco e da psicologia. Quem soube administrar essas 3 coisas, 3 pontos no ano passado, conseguiu sobreviver com certeza e até conseguiu prosperar aí no mercado. Nunca se esqueça dessas 3 pontos. Se você quer saber mais sobre isso, eu tenho outros vídeos aqui no canal, eu sugiro que você veja, que fala sobre cada um desses pontos em detalhe. Como se tornar um trader profissional, sempre focando nesses 3 pilares. Bem, como conclusão do vídeo, com certeza em 2025 a gente aprendeu muito aí com o mercado, né? Quem tirou lições, anotou, procurou evoluir, com certeza se tornou um trader ainda melhor para 2026. E se esse vídeo aí fez sentido para você, por favor, eu peço novamente que deixe seu like, se inscreve no canal, dá um joinha aí pra gente saber que a gente tá indo no caminho certo. Comenta o que você achou de 2025, se você aprendeu muita coisa, como foi seus resultados, se deu bem, se deu mal. Enfim, deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber, tá bom? Então até o próximo vídeo, te vejo lá. Valeu!